Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos que eu tô... Opa, aqui é meu lencinho ali. Com caneca na mão e tá do lado errado, né? Gente, assim. Mas eu pego com a mão direita mesmo. Enfim, caneca na mão e hoje a gente vai papear. Hoje o nosso papo vai ser sobre algumas dúvidas que sempre aparecem. Geralmente quando aparece caixinha lá no meu Instagram perguntando de que igreja eu sou, ou até no Menina já aconteceu algumas vezes, que sempre as pessoas, eu achava que você era presbiteriana, eu achava que você era batista. Então sempre tem um achava isso, né? E as pessoas ficam um pouco chocadas por saberem que eu sou da igreja que eu sou. E também sempre surgem perguntas de o que é ser reformado, né? E como eu conheci a fé reformada. Então vamos conversar sobre essas questõezinhas como se a gente estivesse na sala de casa papeando. Então pegue seu café, seu suco, seu Nescau e vem comigo. Então vamos primeiro para a pergunta: o que é ser um reformado? Primeiro, eu acho super normal essa pergunta, porque apesar de estar crescendo, né, a fé reformada, as igrejas reformadas, ainda tem muita gente que não conhece, né? Eu mesmo não saberia há alguns anos atrás. Mas existe um pouco de reducionismo quanto ao definir o que é ser um reformado, o que é uma igreja reformada. Algumas pessoas definem isso como, crer nos 5 pontos do calvinismo, mas não é só isso. Só que se você está perguntando o que é ser reformado, muito provavelmente você não sabe o que são os 5 pontos do calvinismo ou quais são eles. Então eu vou rapidinho falar um pouco sobre eles. Então, esses 5 pontos do calvinismo são um conjunto de doutrinas que foram formuladas no Sínodo de Dort, que foi uma assembleia com, vários pastores, né, de diversos países da Europa, porque eles queriam discutir sobre um documento que havia sido formulado pelos discípulos de um teólogo chamado Jacob Arminio, que daí vem os arminianos. Já já a gente chega nisso. Então, foi feito um documento e esses pastores se reuniram várias vezes. Eles passaram meses discutindo para chegarem, né, na formulação desses pontos, dessas doutrinas, que a gente hoje conhece como 5 pontos do calvinismo, porque basicamente era o que Calvino ensinava. Então as pessoas começaram a dizer que eram 5 pontos do calvinismo, inclusive Calvino estaria se revirando no túmulo agora. Se soubesse que as doutrinas cristãs, né, porque elas vêm da Bíblia, estão levando o nome dele. Então pronto, esses 5 pontos do calvinismo surgiram no Sínodo de Dort como resposta a esse documento feito pelos discípulos de Armínio. Tá, ok, mas quais são esses pontos? Então, o primeiro deles é depravação total, que assume que o homem é totalmente depravado, que ele é totalmente destituído de capacidade de buscar a Deus por si mesmo, né? Então, a gente como seres caídos não temos essa capacidade de ir a Deus. O homem em sua natureza caída é escravizado pelo pecado e apenas após a regeneração feita pelo Espírito Santo de Deus é que ele passa a ter uma nova natureza. O segundo ponto é a eleição incondicional. Deus, por sua soberana vontade, escolhe os seus desde antes da fundação do mundo. Então, não é o homem que vai até Deus, mas Deus que vai até o homem, né? E resgata e regenera o seu coração. O terceiro ponto é a expiação limitada, que diz que Deus entregou o seu filho para morrer apenas pelos seus escolhidos, né? Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo. Jesus morreu pelos seus, por aqueles que viriam a crer. Então ele se sacrificou em seu lugar, removendo o seu pecado, removendo a culpa pelos seus pecados e imputando a sua justiça perfeita. O quarto ponto é a graça irresistível. O chamado especial de Deus, do Espírito de Deus, àqueles que dantes havia escolhido, é irresistível. Então, resultará certamente em conversão. E por último, a perseverança dos santos. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, perseverarão até o fim. Deus concederá graça a estes para que perseverem na fé e para que cheguem, permaneçam até o fim. Bom, esses são 5 pontos, né, que hoje recebe esse nome de 5 pontos do calvinismo.
ou também chamadas doutrinas da graça. Só que veja, uma fé não pode se resumir apenas na soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Existem tantas outras coisas que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, seria reducionista a gente dizer que ser um reformado é crer nos 5 pontos do calvinismo. É também, mas não apenas isso. Bom, a grande marca, né, dos cristãos reformados, das igrejas reformadas, é crer na suficiência da palavra de Deus. Então, o foco, o retorno às escrituras, que isso é resgatado na Reforma Protestante, né? Então, é dada essa continuidade de crer nas escrituras, de ser a fonte de autoridade principal, né? Não tem profeta que vá dizer algo que vá contra a palavra de Deus, por exemplo. Não tem fontes externas, é a palavra de Deus. Claro que Deus pode sim usar de seus meios extraordinários, mas isso é algo extraordinário, né? Então, é a palavra de Deus basta para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, redarguir, né? Uma outra marca, né, vamos colocar assim, seria o crer, que nós somos salvos unicamente pela graça, né? Eu sei que existem diversos tipos de cristãos que creem também na graça, mas às vezes nas atitudes é como se a gente precisasse fazer algo para que Deus, para que a gente não perca a salvação, né? Para que a gente não caia da graça. Então, a gente crê que nós fomos salvos pela graça de Deus. E ninguém pode nos retirar das mãos do Senhor, né? Nem nós mesmos, nem o nosso pecado, nem a nossa falha. Claro, aí entra o ponto da perseverança dos santos, né? Nós vamos pecar, nós vamos cair, mas nós vamos sempre estar voltando e retornando ao Senhor. Então nós entendemos isso, que nós somos salvos unicamente pela graça, não é pelas nossas obras, não é pela nossa oração, não é por nada que a gente possa fazer, mas unicamente pela graça de Deus. Uma outra coisa que é bem forte assim nos cristãos reformados é entender que nós somos feitos para a glória de Deus. E tudo que a gente faz deve visar isso. Então não tem uma divisão, ó. Isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa de trabalho. Não, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dele. Então, se nós estamos na igreja ou se nós estamos no nosso trabalho secular, nós estamos fazendo ou devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Então aquilo honra tanto ao Senhor como se, por exemplo, a gente trabalhasse diretamente com as coisas ligadas ao reino. Não tem essa diferença, né? Uma outra coisa é que a igreja é central, né? Então é a igreja quem administra os sacramentos, a ceia e o batismo. É na igreja que é pregada a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, há uma valorização da igreja. E aqui vale ressaltar que muitos dos neo-reformados, né, que conhecem a fé reformada, muitas vezes se revoltam com suas igrejas, saem das igrejas e passam a ser desigrejados. E aí vem dizer que é reformado. Na verdade, não é, né? Porque os cristãos reformados entendem que a igreja é central, que a igreja é necessária, né? E é o lugar onde a gente vai se desenvolver. E é bíblico. É mandamento mesmo, né? Da gente congregar, da gente se estabelecer dentro de uma comunidade sadia, uma comunidade que prega a palavra de Deus, que cultua o Senhor. E uma coisa muito legal, assim, que também vem dessa questão reformada, é o que chama de criação exaltada, né? Nós cremos que, apesar da queda, há beleza nesse mundo. Há vislumbres de beleza porque Deus, em sua graça, conserva. Então, por exemplo, a beleza em músicas, a beleza em pinturas, a beleza em livros, mesmo que eles não tenham sido escritos por cristãos. E, às vezes, né, os outros cristãos que não são reformados têm um pouco disso. Não, só é bom aquilo que foi feito por cristãos. Só serve para nós aquilo que foi feito por cristãos. E não é bem assim, né? Ou melhor, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a graça comum de Deus, né? Deus derrama chuva sobre bons e maus. Então, nós conseguimos ver beleza e verdade mesmo em coisas que não foram feitas por cristãos.
mesmo em coisas que não foram escritas, cantadas, enfim, né, por cristãos. Então, essa é uma marca bem forte, assim, da gente entender que Deus preservou, né, vislumbres, elementos de beleza e verdade em toda a criação. Mas, apesar de ver beleza e verdade, né, na criação, a gente também entende que o coração humano é mau. Então, a gente desconfia até das nossas próprias intenções, das nossas próprias motivações e entre tantas outras coisas, mas acredito que eu citei as principais. Mas, acima de tudo, eu entendo que o cristão reformado é um cristão. E, enquanto cristão, eu vejo que ele deve ou deveria entender que o seu conhecimento, a sua instrução ou o seu selo de reformado não diz nada. Não lhe dá o direito de achar que é superior a, por exemplo, irmãos que não são reformados. Entende? E a gente vê muito isso, e isso me entristece muito. E é muito comum que as pessoas conheçam a fé reformada e, sei lá, se exaltem de alguma forma, né? Se achem melhor do que todas as pessoas, enfim. Eu tive, logo no começo, assim, quando eu comecei a entender, eu tive esse período de olhar pra tudo, eu nunca falava, mas eu pensava, né? De olhar pra tudo e, vixe, não é assim que se faz. Não, a pregação tem que ser dessa forma. Não, isso, aquilo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Que nós não somos melhores do que os irmãos pentecostais, por exemplo. Então, aquele que é verdadeiramente cristão, ele vai amar aqueles irmãos que creem nos pontos centrais da fé, né? A gente vai amar como há irmãos, aqueles que creem em pontos centrais da fé, mesmo diferindo em outras questões que a gente chama de secundárias à fé. E ele vai sim denunciar heresias, mas ele vai ter cuidado para não colocar no mesmo bolo que hereges e falsos mestres aqueles irmãos que apenas têm um entendimento teológico diferente, mas que creem em um Deus triuno, que creem que Cristo é Filho de Deus, que Ele encarnou, né, sofreu, padeceu, ressuscitou e está vivo, né, junto com aqueles que creem que há um Espírito Santo que habita em nós, que creem em um Deus Pai Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que creem que a igreja é importante, né, e necessária para o nosso crescimento, que é o corpo de Cristo e que nós somos membros uns dos outros, que creem nos sacramentos, batismo e ceia, que creem que somos salvos pela graça, não por mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo, que creem que Cristo um dia vai vir e nos levar para morar com Ele. Entende? Então, acho que isso é bem importante da gente conversar. E agora vamos para outra pergunta. Acho que eu já fiquei demais nessa, né? Por que eu não saí da minha igreja? E é justamente porque eu entendo tudo isso que eu acabei de falar, entende? A minha igreja é uma igreja pentecostal. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Sergipe. É uma igreja pentecostal. Porém, apesar de entender que muitas das igrejas pentecostais hoje carregam o nome de pentecostais, quando na verdade não são neopentecostais, que pregam teologia da prosperidade e tal, que, enfim. Eu sei que ainda existem igrejas pentecostais que permanecem fiel e eu creio que a minha é uma delas, né? É uma igreja que a gente tem diferenças, logicamente, mas ela é centrada na palavra. Inclusive, dentre os pentecostais, as pessoas olham para a minha igreja e acham a igreja fria, né? Então, apesar de crer nos dons espirituais, enfim. Mas tem esse propósito mesmo de ensinar, sabe? Graças a Deus por isso. Então, esse é um dos grandes motivos, pelo que eu já tinha dito antes, né? Eu creio que eles são meus irmãos em Cristo e não vi, como é que diz? Não vi motivo para eu romper assim do nada. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Uma hora a migração vai acontecer. Só que eu não quero que seja de forma forçada, né? De forma a romper com eles, ou minimizando, ou... Enfim, não quero que seja assim. Eu quero que seja de uma forma natural. E enquanto isso,
eu sigo lá, né? Não saí, continuo e sirvo com os meus dons, pela graça de Deus, né? Sou servida também e é uma bênção, eu gosto muito. Então eu continuo lá por isso. Não tentei reformar a minha igreja, certo? É uma das coisas que eu acredito que os reformados, assim, que conhecem, são tentados a fazer, né? Ah, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas não foi uma coisa que eu fiz, né? Pensei, como eu já disse antes, mas nunca quis reformar minha igreja. E hoje eu respeito, né? Se a gente for conversar sobre algo assim, a gente vai conversar, mas eu não desmereço, eu não minimizo, sabe? Eu entendo que são diferenças teológicas e que nós somos irmãos, apesar das diferenças, porque entendemos que o elo que nos une é Cristo. E claro, gente, a gente tem discordâncias, por exemplo, eu não creio que temos um livre-arbítrio, eles creem, eu creio, né, que nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos por Deus, e não porque Deus via o futuro e sabia que a gente ia crer, mas porque Ele nos escolheu para si. Então eles creem numa escolha de Deus nesse sentido, né, através de sua presciência. Então eu respeito, eu entendo, e é isso, a gente vai seguindo. Outra coisa também, né, que é bem comum, eu não creio que, como eu já falei sobre a questão da graça comum de Deus, né, eu não creio, por exemplo, que uma música que não fira princípios morais bíblicos, que tenha sido feita por não cristãos, seja pecado um cristão ouvir, né? E aí os irmãos pentecostais, eles têm mais esse pensamento de que não, música para cristão ouvir tem que ser feita por cristãos, e muitas vezes as músicas são bem ruins, né, dos cristãos. Então eu acho que enfim, não quero entrar nesses méritos, mas nós temos as nossas diferenças, mas é Cristo que nos une, é a centralidade da palavra de Deus que nos une, é crer nas principais doutrinas em relação à salvação, né, a Cristo, a Trindade, enfim, é isso. Senão eu disparo, né, aqui. Só para finalizar o nosso papo aqui, como foi que eu conheci a fé reformada? Foi em meados de 2016 para 2017, em que já havia em meu coração uma inconformidade com a minha relação com Deus, né? Então, quando eu paro assim para pensar, eu vejo como Deus é perfeito e prepara tudo no momento certo, porque já tinha esse incômodo e foi nesse passar, assim, né? Eu acho que foi do finalzinho de 2016 que eu comecei a entrar em crise. E por que eu entrei em crise? Um amigo meu me chamou de arminiana e eu ri, né? Mas não sabia nem o que era. E aí fui perguntar ao tio Google. E lá eu achei arminiana, calvinista, arminianismo, calvinismo. E de novo, Calvino deve estar se batendo. Tô brincando. E acho que Armínio também, viu? Mas enfim. Então eu conheci, né? Eu vi o que diria o arminianismo e o que diria o calvinismo. E comecei a ver que eu concordava com uns pontos de um, outros pontos de outro. E aí eu entrei, quem tá certo, né? Então eu conversei com meu pai, conversei com algumas pessoas, comecei a procurar, né? Nós temos livre-arbítrio, predestinação, sempre nessa questão da salvação. E conheci Augustus Nicodemos, conheci John Piper. E quanto mais eu via, né, mais eu queria entender. Só que até então tava causando muita confusão no meu coração, sabe? Então eu passei muito tempo, assim, acredito que o ano 2017, enfim, todo, assim, pensando nisso e questionando, e tem um caderno cheio de minhas dúvidas. E tá, isso aqui eu já entendi, mas e isso aqui? Sabe? É bem engraçadinho, depois eu vou procurar o caderno. Inclusive já mostrei lá no Meninas, mas enfim. Então, foi assim. E aí chegou um momento que eu pensei assim, e eu creio muito que é o Espírito Santo, né? Não, agora vou parar de ficar olhando o que dizem sobre a Bíblia, né? Como foi a minha vida toda, e vou pra fonte. Vou ler a palavra de Deus e ver o que ela diz.
E aí, de novo, creio muito que foi o Espírito Santo incomodando que eu, vou começar pela história de Paulo. E aí comecei a ler Atos. E foi muito rápido, assim. Li Atos e aí cheguei em Romanos. Gente, Romanos. E cheguei em Romanos 9. Quando cheguei em Romanos 9, eu... é isso mesmo. Me entreguei, assim. Não tinha mais como. Deus me colocou na parede e diz, olha, sou eu quem mando. Sou eu quem sou Deus. Eu sou soberano e... né? Sou eu injusto por causa disso? É uma pergunta que Paulo faz no texto, né? Então eu passei a entender que vai ter coisas que realmente eu não vou entender, né? Por exemplo, porque Deus me escolheu. Com certeza não por meu mérito, né? Mas porque em sua soberana vontade Ele me escolheu. Não sei. Eu só tenho a agradecer mesmo, sabe? De louvar ao Senhor por isso, porque não é um motivo para eu me gloriar em mim mesmo. Pelo contrário, é para eu me gloriar na cruz de Cristo, como o próprio Paulo fala, né? Então, eu sou grata a Deus e... como é que diz? E foi assim, eu passei, a partir de então, né, eu passei a entender que Deus é Deus e vai ter coisas que a gente não vai entender mesmo, mas a gente precisa confiar. Então eu cheguei nesse ponto de dizer, Senhor, tem coisas que eu não entendo, mas se a tua palavra diz que é assim, então é assim. Eu não tenho o que questionar, o Senhor é Deus, eu sou pó. Então, e aí eu, né, passei, a partir de então veio também meu interesse por livros, e foi uma mudança bem drástica na minha vida, assim, na minha fé mesmo. E eu louvo a Deus por isso, né? Não por meus méritos, não por minha força de vontade para estudar, nem nada disso, né? Mas pela graça de Deus mesmo. E foi assim que eu conheci a Fé Reformada e estou aqui hoje falando pra vocês. E é isso, Deus é muito bom. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? E foi assim que eu conheci, e espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido abençoados de alguma forma, que algumas dúvidas tenham sido tiradas, se haviam. E também vocês fiquem à vontade para falar aqui o que vocês acharam nos comentários, para falar, talvez, se você também conheceu a Fé Reformada depois de adulto, de grande, né, entre aspas. E também falar suas dúvidas, talvez a gente possa conversar aqui nos comentários e fazer essa troca mesmo, né? Porque a gente tá na sala de casa conversando, tomando chazinho, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, um queijo e até o nosso próximo encontro!